Queridos irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, irmãos, por mais um domingo, estarmos reunidos em torno da palavra de Deus, com assuntos tão importantes. Os irmãos já estão cientes. Tivemos a primeira aula, domingo passado, desse trimestre. Então, irmãos, vamos agora pegar nossa revista e vamos partir para um dos nossos assuntos, que é também de suma importância, que vai falar da sutileza da banalização da graça. Precisamos entender isso, é importantíssimo, porque o inimigo, sim, ele é sutil. Então vamos trabalhar essa lição hoje, domingo 10 de julho. Espero que você já esteja aí com a sua revista, a sua Bíblia, para nós juntos meditarmos aqui na palavra de Deus. Amém? Antes de orar, eu quero incentivar você a deixar lá o seu like e também logo após a aula você transmitir, passar para outros, amigos, parentes, compartilhar esse vídeo para que eles também aprendam acerca da palavra de Deus. Então faça isso para a glória do Senhor, que é uma forma de nós evangelizarmos e consolidarmos todos aqueles que querem, e esperam de Jesus esta graça poderosa. Amém? Então vamos orar neste momento. Senhor, muito obrigado por este domingo maravilhoso, por esse dia, Senhor, tão gracioso que o Senhor tem nos dado. E também, Senhor, te pedimos a tua graça, Senhor, a tua direção nesta aula. Senhor, essas lições tão poderosas, tão maravilhosas, quanto nós precisamos, Senhor. Temos visto, Senhor, a sutileza do inimigo atuando, ó Deus, mas a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. Então, por isso estamos aqui, firmes e constantes diante do Senhor, e precisamos ainda de ti, Senhor, em toda essa caminhada. Assim nós oramos, te pedindo e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vamos lá então falar sobre a sutileza da banalização da graça. O nosso texto áureo ele está registrado em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem, este texto áureo já é um ponto importante para entendermos o que o apóstolo Paulo estava dizendo a respeito da graça. Veja bem que este versículo diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, ou seja, o que está falando? Não vem de nós o quê? Não vem de nós a graça. A graça é algo que Deus nos dá, ok? É um presente de Deus, é um favor imerecido, nós vamos isso. Isso não vem de nós, isso é algo da parte de Deus, é divino. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Porque a fé, ela já existe em nós. É claro que nós vamos melhorando, nós vamos crescendo em fé. Mas aqui, exclusivamente, o apóstolo Paulo fala da graça. Porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem. Verdade prática, a graça de Deus, não é barata. É interessante que essa palavra graça, a própria palavra, ela já é, de uma certa forma, no nosso vocabulário, ela já é banalizada. O que é banalizada, irmãos? Banalizada é desconsiderada, não tem o devido valor. As pessoas não dão o devido valor. Algo que precisa dar valor e as pessoas não dão valor. Isso que é banalizar. Tá? Então veja que a própria palavra, graça, porque parece que tudo aquilo que eu recebo de graça é algo que não é importante, é algo que não tem valor. Mas exatamente, na verdade, não é isso. A graça aqui de Deus não é barata. Nós recebemos de graça, mas custou muito caro. Custou o sangue de Jesus, custou a vida de Jesus, a morte dele, ok? E aí, a verdade para que continua dizendo que ela requer o quê? Arrependimento. Ou seja, se não houver arrependimento em minha vida, novo comportamento, novas atitudes, nova vida em Cristo, eu automaticamente rejeitei a graça. Então veja que ela é dada
ok? Ela é dada a mim e a você, todavia nós precisamos agora, né, nos arrepender dos nossos pecados, viver uma nova vida, uma nova criatura, nascer de novo, um novo comportamento, novas atitudes, para que eu então possa usufruir dessa graça, ok? Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Nós vamos ler então Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora veja o versículo 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então veja que a salvação não é pelas obras, é pela graça, pelos méritos de Cristo. Por isso que o versículo 9 está como que, né, fechando o versículo 8. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Aí sim, depois que somos criados em Cristo, nova vida, aí sim, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Isso é maravilhoso entender e precisamos entender por quê? Porque da mesma forma nós assistimos a aula passada, nós vimos os ataques de Satanás, como ele é sutil, como ele vem com pele de cordeiro, vem com sapatinho de algodão para poder entrar. E este assunto, quando se trata, né, nós estamos falando da graça aqui, que vai falar da nossa salvação, que é basilar para o nosso entendimento, o inimigo desde sempre, irmãos, desde a fundação da igreja, ele sempre tentou sutilmente banalizar a graça, porque ele já entendendo que banalizando esta graça, ele estaria corrompendo todo um processo salvífico na vida da pessoa, na vida do crente. Então é preciso compreender de maneira bíblica esse conceito da graça de Deus em nós. E, como disse, ele sempre atuou no passado, ele atua também hoje. Então nós precisamos, como crentes, ter uma compreensão perfeita, precisa, do que é a graça de Deus, biblicamente, o que é a graça de Deus, para nós não banalizarmos. Então, nessa lição, nós temos o propósito de analisarmos aqui a graça de Deus no sentido bíblico, no sentido histórico e no sentido contemporâneo. Bíblico, porque é a doutrina, é uma doutrina basilar. A graça é uma doutrina basilar e nós precisamos entender isso. O sentido histórico, porque nós vamos ver que desde sempre e hoje, como agora contemporâneo, é a mesma coisa, não mudou nada. O inimigo, ele usa essas armas já desde o início, ok? Então, veja que não há salvação sem a graça de Deus. Esse favor imerecido prova que o ser humano, né, nós não temos capacidade em nós mesmos para nos salvar, ok? Então, nós precisamos nos motivar nisso, crendo nisso. A graça também não é porque as pessoas hoje vivem, hoje nós vivemos no tempo da graça, não mais no tempo da lei. Irmãos, isso assim, é uma falácia. Essa frase em si já é uma falácia, porque a graça, ela atua desde o Antigo Testamento. A graça sempre foi atuante. No Antigo Testamento, nós vemos o tempo todo a graça de Deus sendo operada nos seus servos, né, no seu povo. Deus sempre operou com a sua graça. Então, as pessoas criam, nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E aí cria-se um problema e aí as pessoas sentem-se na licença, como se tivessem um privilégio ou se eles fossem beneficiados, porque aqueles que viveram na lei era mais rígido, era um tempo mais pesado. Negativo. Nós temos aprendido a palavra de Deus, a Bíblia, irmãos, ela é toda eficaz, ela é apta, toda ela é apta, ela se completa.
ok? A frase máxima da hermenêutica, que a própria Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Veja que é tudo um conjunto. Então a graça de Deus sempre foi abundante, a graça de Deus sempre foi operante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês vejam bem, né? Adão, ele peca, ele cai, ok? Ele permite isso, mas você veja que quando ele caiu, quando ele pecou, ainda a graça de Deus permaneceu sobre a vida de Adão. Pastor, como assim? Ora, irmãos, é bíblico. A Bíblia diz que quando Adão pecou, Deus não sumiu, não. Deus não desapareceu, não. Deus foi buscar a Adão. E aí Adão estava escondido. Mas a graça de Deus estava ali. Adão, cadê você, Adão? Ah, Senhor, percebi que estava nu e me escondi. Ora, isso é graça. Deus não abandonou completamente Adão. Então, percebe-se que o Antigo Testamento, o Novo Testamento é maravilhoso, né? Então, a gente vai se esmerilhando nesses assuntos, nessas frases, né? E a gente acaba se perdendo. E tem muita gente achando que por viver o tempo da graça, agora pode viver na licença do pecado, pode viver de uma vida, né, querem fazer do que pensam, do que acham, ok? E não é bem assim. E precisamos perceber que a maior prova de Deus pela humanidade está nisso, que Ele, por sua graça, ele entrega Jesus, Ele dá Jesus. Tá? É o maior presente de Deus. E isso já estava sendo mostrado desde o Antigo Testamento. Tá? Então a graça é preciosa. Por quê? Porque ela é uma iniciativa de Deus, desde sempre. Quando o homem caiu, Deus não abandonou o homem, graça. Deus preveu, Deus providenciou a salvação, graça. Deus separou um povo, graça. Ok? Deus nos deu Jesus, graça. Deus nos salvou por intermédio de Jesus, graça. Então nós vemos isso o tempo todo. Por isso não podemos banalizá-la. Não podemos menosprezá-la. Tá? E precisamos entender biblicamente o que é graça. Ok? Porque o diabo quer o tempo todo atrapalhar e desfazer essas coisas. Então vamos lá. Introdução da nossa lição. O comentarista aqui num ponto, parágrafo, diz que, contudo, para muitos esse ensino continua ofuscado. É verdade. Tem muita gente que não conhece essa doutrina, tem muita gente que nunca se aprofundou, né, um pouco mais sobre essa doutrina, e nesse aspecto pode dizer que a doutrina da graça, muitas vezes ela é mal compreendida, e então, sendo mal compreendida, as pessoas elas são tomadas, né, por certos movimentos, e aí fica desvirtuado. A pessoa ela não tem uma firmeza porque ela não entende exatamente o que é a graça. Então, muitos do que se prega e ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça, ou a graça barateada. E, na verdade, não é só graça barateada, nós também temos hoje até a hipergraça, que eu vou falar um pouquinho mais no final sobre isso. Ok, irmãos? Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos ver aqui compreendendo a graça. Então, primeiro nós vamos compreender a graça biblicamente, depois nós vamos ver ela historicamente, depois no nosso tempo, contemporaneamente, ok? Então, vamos ver aqui sobre a graça, que ela é divina. Muito bem, ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a origem é inteiramente de Deus. Essa é algo que nós precisamos entender, que foi Deus quem idealizou e é da parte dele este presente. É um favor imerecido. É totalmente exclusivo da parte de Deus. Ele, quem quis agir com graça. O testemunho bíblico diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, aprove Deus salvar os homens. Foi da vontade de Deus. Veja aí a graça. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Isso é importantíssimo entender, porque tem muita gente, a gente chama, né, principalmente os ativistas, né, que são pessoas que
com suas atividades, ou seja, elas acham que com as suas obras elas alcançarão a salvação. Não, a salvação é algo da parte exclusiva de Deus. É claro que nós vamos ver no decorrer da revista que nós participamos com isso, mas nós participamos com as boas obras depois que nós somos, então, salvos por Jesus. Aí eu começo a praticar as boas obras. Mas tem gente que está praticando boas obras, mas não tem a salvação. Como isso, pastor? Bom, as pessoas elas fazem, ok? Não por causa de Cristo, fazem por causa de si. Trabalham, né? Fazem muitas coisas. A gente vê muita disso das pessoas que não são membros de igreja muitas vezes, mas gostam de fazer boas ações, né? Gostam de ajudar, né, as pessoas carentes, né? E elas fazem isso, e quer dizer, obras, mas não têm um compromisso com o evangelho, não têm um compromisso com a salvação, não têm um compromisso com a santidade. Então, ou seja, eles não são participantes, na verdade, desta graça. Uma outra coisa aqui que o comentarista coloca é que a graça ela é imerecida. A graça é um favor imerecido. Significa que ninguém merecia e tinha o que fazer por merecê-la. Né? De fato, a Escritura diz que não há justo, Deus olhando para o homem não viu um justo sequer. Romanos capítulo 3. E nossa justiça própria é como um trapo de imundícia, está registrado em Isaías 64. Então a nossa condição antes de conhecermos a graça, se assemelhava a alguém que tinha uma grande quantia e não tenha como pagar. Mas Deus foi lá e pagou por nós. Deus foi lá e pagou essa dívida por nós. E essa dívida é paga com o sangue de Jesus. Por isso, irmãos, que quando o Senhor Deus olha para nós, Ele precisa ver em nós a figura de Cristo. Ele precisa ver em nós o sangue de Cristo. Ele precisa ver em nós a imagem do seu Filho, porque na imagem de Jesus Ele se satisfaz. Por isso que a Bíblia diz em Isaías que o melhor da nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então eu preciso exclusivamente da graça de Jesus. Eu preciso exclusivamente, para ser salvo, da graça de Jesus. Eu não tenho nada que eu possa fazer, não há nada de bom em mim. Se eu fizer tudo fora de Cristo, por mais que seja bom, por mais que pareça que seja coerente, até as minhas obras, as minhas orações, nada fora de Cristo não tem nada. Então, a graça ela é algo imerecido, mas ela nos alcançou pela misericórdia de Deus, ok? Muito bem. Agora vamos à graça no contexto bíblico, aqui o segundo ponto. A necessidade que nós temos na graça. Uma das doutrinas bem mais definidas e claras na Escritura é sobre a queda do homem. Como eu já falei aqui, né? O primeiro fato a ser observado é que Adão ele foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Deus, ao colocar Adão no jardim, ele deixa muito bem claro que de todas as árvores ele poderia se alimentar, comer, mas de uma árvore, ele não deveria comer, do conhecimento do bem e do mal. E aí, ou seja, mostra aqui que ele era um ser livre para escolher isso. Então, a Escritura diz aqui que Adão foi tentado, mas ele não foi coagido a pecar. Ele foi levado a pecar. Ele poderia escolher pecar ou não pecar. Ele não foi jogado lá, né, coagido a pecar, não. Deus, então por isso que o responsabiliza. Deus responsabilizou o homem. Deus responsabilizou Adão por sua desobediência. Então o primeiro homem, portanto, de forma livre, Adão, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. O segundo fato que nós precisamos entender aqui, que é a queda do homem produziu consequências tanto para ele, tanto para Adão, como para nós, ou seja, a posteridade. Adão foi expulso do jardim, ele teve que, com o seu suor, né,
se alimentar, do seu suor agora trabalhar, né? Ele vive agora uma outra vida e, posteriormente, os seus filhos e todos nós agora, por causa dessa consequência, nós estamos também inseridos neste pecado. Então Adão era o cabeça da raça, como diz aqui o comentarista, e como tal todos os homens estavam sobre os seus lombos. Romanos, né, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala muito claro sobre isso. Ninguém, portanto, ficou fora dessa esfera de pecado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Veja bem, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Deus, ele por sua graça, ele não abandonou o homem, mas nosso Deus é um Deus justo. O fato dele não nos abandonar demonstra o amor de Deus por nós. Mas o fato dele punir o homem mostra a justiça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, né, a nós: considerai a severidade e a bondade e a severidade. Veja, nós precisamos considerar essas coisas. Então, da mesma forma que Deus, por seu amor, não abandona o homem, mas há necessidade, né, de ser justiçado, né? Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Então, o homem precisaria passar por esse caminho. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus, a justiça, o amor de Deus, a humanidade. Então, se por um lado a justiça de Deus exige a punição pelo pecado, né, por outro lado o amor de Deus, né, levou a promover, né, a Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Então é nisso que consiste a necessidade de entendermos perfeitamente a graça, irmãos. O homem pecou, mas Deus, ele nos deu Jesus Cristo. A sua graça nos alcançou. Por meio da morte de Jesus, nós somos justificados. Não há nada que possamos fazer para pagar essa dívida. Nada que nós fizéssemos. Mas Jesus pagou essa dívida por nós. Ele, sim, fez isso por nós, ok? Mas aqui, no segundo ponto, a extensão da graça. A palavra de Deus afirma que nas Escrituras que Deus quer salvar a todos. Isso aqui é algo muito importante também que nós precisamos entender, porque isso também muitas pessoas não conseguem entender. Olha só, Deus ama todos os homens, logo o mais vil pecador no lugar aonde estiver é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. Ok, então Deus ama o pecador, veja bem, né? Ele quer salvar o alcoólatra, ele quer salvar o adúltero, o homicida, tá? Ele quer salvar. E todos esses serão aceitos por Deus se receberem Jesus como seu Senhor e Salvador, se receberem esta graça. Então, a salvação, o dom da graça, ela é para todos os homens, mas para todos aqueles que receberem. Olha só, o comentarista continua aqui. Essa graça é extensiva a todos os homens. Essa graça é para todos os homens. Ou seja, ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. O que o comentarista está dizendo? Que essa graça é para todos os que receberem. Mas essa graça, nós sabemos, ela não vai atingir a todos, porque existem aqueles que rejeitam a graça. Veja, desde o princípio, Caim rejeitou esta graça. Abel, ele ofereceu aquilo que foi suave ao Senhor. Caim não. E Caim, ele rejeita essa graça. Então, a graça, ela é universal, mas o fato dela ser universal não significa que todos serão salvos. Não. Ok? Então, uma coisa não tem nada em relação à outra, vê com relação à outra. Então, ela sendo universal é uma coisa, universalista é outra coisa. Então, o universalismo prega que todos, independente do credo, religião, ou arrependimento, ou comportamento, serão salvos. Ao contrário,
A graça ela é universal porque ela é estendida a todos os homens. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo, aí então podem ser salvos por meio da graça, né? Por meio de Jesus. Então, você vê em Marcos capítulo 16, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Veja, as palavras de Jesus, registradas em Marcos capítulo 16. Então essa graça ela é universal? É. É para todos? É. Mas existe possibilidade de ser rejeitada. E isso é muito sério. E é nisso que nós estamos falando hoje, que o diabo ele é tão sutil que ele vai deturpando essas coisas. Ele vai colocando jeito de que eu tenho meus méritos, eu também tenho mérito na salvação, eu tenho a participação de um jeito de que, claro, depois que eu recebi, é claro, eu vou fazer as boas obras, eu vou, né, pela graça do Senhor, vou ser diferente, mas entendendo perfeitamente que é algo exclusivo da parte de Deus, ok? Muito bem, vamos aqui então para o segundo ponto, que agora a gente fala do tempo histórico, a graça no contexto da reforma. O comentarista vai colocar aqui, vai mostrar para a gente que isso desde o início sempre houve controvérsias, houve falta de entendimento. Irmãos, o evangelho é muito simples. A palavra de Deus ela é muito simples. Se nós lermos a palavra de Deus com o Espírito Santo, na simplicidade, nós vamos perceber que não tem, sabe, coisas assim dificultosas. O homem que dificulta, o homem, sabe, que coloca caminhos difíceis. Mas na verdade o evangelho é simples. Ele é muito simples. A pessoa, ela recebe Jesus, ela entende a sua miséria, ela se arrepende dos seus pecados e aí então ela alcança a graça, o favor imerecido da parte de Deus, porque foi Deus quem deu Jesus, que deu o seu Filho e veio para morrer por nós. É simples, ok? Mas vamos entender isso, que desde o início, como eu disse aqui, nós temos problemas com esta doutrina. Primeiro ponto aqui, vai falar da corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. Veja que o catolicismo, no século XVI, estava perdendo a sua influência, ok? Então, por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta do seu baixo nível moral. A moralidade no meio era algo difícil de se ver. A rejeição da doutrina católica, né, a doutrina católica estava severamente sendo rejeitada, ok? Não viam validade nela. Outra coisa, um maior interesse pela educação, que deixa de ser o privilégio, né, dos líderes católicos, ok? E uma maior diversidade doutrinária. Então, de uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma, diz aqui o comentarista, surge como uma resposta ao enfraquecimento, né, da deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. Porque nesse período aqui do século XVI, a salvação ela é exclusiva pelas obras. Ok? Como vocês sempre, né, a maioria já leu, né, assim, ou já ouviu falar, né, as pessoas tinham que pagar, inclusive, pela salvação, pagar em espécie, pagar em moeda, pagar em ouro. A salvação era paga. Então, a salvação ela estava sendo a graça banalizada porque era exclusiva pelas obras, ou seja, a fé não operava, a pessoa com a sua fé ela não tinha possibilidade nenhuma, ou seja, crer em Cristo,
crer em Jesus não era suficiente ou não valia de nada nessa época. Na verdade, você tinha que pagar por isso. Então, a salvação, como diz aqui o comentarista, havia se tornado meritória, ou seja, pelos méritos das pessoas. Não era mais pelos méritos de Cristo. Olha que coisa louca, né? E hoje não é diferente, irmãos. Ainda há muitas aí religiões, seitas, que a salvação ela é totalmente meritória, ela é somente para os homens, depende totalmente dos homens, depende exclusivamente delas. Então nós precisamos, na verdade, entender que há um equilíbrio nisso, assim, um equilíbrio no sentido de entendimento, equilíbrio de entendimento, de que a graça de Deus ela é poderosa. Ela sim é poderosa para nos salvar. E quando ela atinge o homem, aí, de alguma forma, o homem reage a essa graça. Aí que ele reage. E reage de forma bíblica, reage de forma santa, ok? E reage de forma piedosa. Então é isso que nós precisamos entender, tá? O segundo ponto aqui, que fala sobre a restauração da doutrina da graça. Como foi observada, a reforma aqui, portanto, surge como uma reação no século XVI, né? A reforma ela vem para poder vencer essa questão de que tudo era pelas obras, ok? Então Lutero, nós conhecemos a história de Lutero, e o monge alemão se torna o principal porta-voz da doutrina pela fé somente, porque ele lendo Romanos, ele percebe perfeitamente, entende perfeitamente que ele não era algo exclusivo da obra, pela fé. Pela fé sois salvos, né? Então, exatamente, você vê, a gente lê isso aqui e nós facilmente, pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Percebe-se claramente, qualquer um que lê isso aqui, percebe claramente que é algo da parte de Deus para nós. Então, posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, né? Sola gratia. Então, os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno à palavra de Deus, então, do entendimento da palavra de Deus, da Escritura, poderia, então, essa graça ser restaurada, esse entendimento ser restaurado. Então, por isso eles lutaram, por isso eles sofreram, morreram, né? A doutrina da graça, então, agora ela é mais divulgada e é entendida de uma forma mais ampla e mais coerente, ok? Então, esse é um ponto muito importante que nós precisamos entender, que historicamente, irmãos, o diabo sempre lutou contra a igreja, sempre lutou contra o sistema, né, melhor dizendo, contra as doutrinas bíblicas. O diabo ele formulou ideias e, como diz o título, sutilmente, ele sempre entrou a fim de que o povo de Deus fosse enganado. Então você veja bem, a própria igreja, né, no início a igreja católica, que foi um ato até importante para poder blindar muitas coisas no seu início, no seu nascedouro, né, que era a igreja cristã, a igreja única, né, ela para blindar muitas coisas foi muito interessante, mas a gente vai vendo que sutilmente o diabo vai entrando e vai atrapalhando, vai fazendo os homens errarem sutilmente, inclusive no meio doutrinário. Veja, irmão, nós estamos falando da graça. A banalização, ela não é só na graça, a banalização ela é nos atributos de Deus. Os homens banalizam o amor de Deus, né? Por banalizarem o amor de Deus, vivem de qualquer maneira, né? Vivem do jeito que querem. Os homens banalizam a justiça de Deus, então vivem também do jeito que eles querem. Banalizar as coisas de Deus leva ao pecado. Banalizar tudo aquilo que vem da parte de Deus, ou seja, não considerar as coisas de Deus, gera pecado. Exatamente o que Rofini e Finéias eles fizeram, eles banalizaram a casa de Deus.
Era criados dentro da casa de Deus, filhos do sacerdote, acostumado, quer dizer, tão acostumado com as coisas de Deus que banalizaram as coisas de Deus. Então, esta é uma lição muito importante para que a gente abra o nosso entendimento e perceba que nós temos a tendência de banalizarmos aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Ok? E aí, nós estamos aqui hoje vendo exclusivamente sobre a graça, por quê? Porque a graça é uma base da nossa salvação. Nós estamos falando da nossa salvação em Cristo Jesus. Então, se eu banalizo a graça, eu banalizo tudo. Eu banalizo a minha santidade, eu banalizo a minha salvação, eu banalizo a minha fé, eu banalizo a minha comunhão, eu banalizo a minha liderança, eu banalizo tudo, eu perco o temor a Deus, ok? Então é muito importante entendermos essas coisas, tá? Vamos ver aqui agora o último ponto, então, sobre a graça no contexto contemporâneo, ou seja, no nosso tempo. E o comentarista aqui vai falar sobre a graça barata, barateada, né? Esse é um termo que nós ouvimos, né, dizer muitas vezes, como a hipergraça também, eu disse a vocês. Antes de falarmos da graça barateada, eu queria também falar um pouco da hipergraça. A hipergraça, irmãos, não está aqui na nossa lição, mas também é relevante dizer isso, porque ela, que faz a hipergraça? Tem sido muito refutado, né, por bons teólogos, por bons pastores, mas existem muitas igrejas que ensinam, né, e vivem esta hipergraça. Na verdade, é como que se a graça de Deus ela é tão hiper, tão super, tão abrangente, tão grande, que você pode pecar à vontade. Você pode andar do jeito que você quiser, você pode fazer o que você bem entender, da forma que você bem entender, que você já foi alcançado pela graça. Uma vez que você experimentou essa graça, você agora pode viver da forma que você quiser. É basicamente isso. Claro, tem muitas outras coisas, né, envolvendo a hipergraça, né, assuntos doutrinários, ou seja, de versículos bíblicos que eles pegam, né, para poder, por exemplo, aquele versículo que fala que aonde, né, abundou o pecado, superabundou a graça, coisa, e erroneamente, de uma forma assim muito errada, eles não compreendem o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo ali está dizendo que, por maior que seja o seu pecado, por maior que seja o que você cometeu, se você se arrepender, a graça é maior. A salvação, o sangue de Jesus é maior, te purifica de todo pecado. É basicamente isso. E quem lê na simplicidade, com o Espírito Santo, esse texto, percebe isso nitidamente, que é isso que Paulo está falando. Mas eles vão pegando esses textos e aí querem viver essa hipergraça. Não é mais o tempo da graça, mas é uma hipergraça. Ou seja, Deus não está nem um pouco se importando com o que você está fazendo. Né? No final, todo mundo vai se dar bem, vai ser salvo. Isso é perigosíssimo, irmãos. E perigosíssimo. E tem muitas igrejas já vivendo esse processo da hipergraça. Tá? Então eu queria fazer esse parênteses aqui com vocês, porque é interessante também os irmãos saberem disso, terem conhecimento desses fatos. E aqui então, sobre a graça barateada. Há muito, né, essa expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. A graça barata ela é um título dado para aqueles que, como diz, vivem um pé na igreja e outro no mundo, né? Não tem compromisso, é até uma boa pessoa, né? É uma pessoa legal, bacana, mas ela tem a vida dela lá no mundo, às vezes no mundo lá no serviço era uma coisa, na igreja é outra, ok? Essa é a graça barata, tá? De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça, ou seja, o evangelho pregado de forma
errada ou, na verdade, que não confronta o pecado, né? O evangelho que não prega mais a cruz de Jesus, né? O evangelho que não fala mais da volta de Jesus, vai transformar essa graça aqui, como eles falam, a graça barata. Então a pessoa não se preocupa mais que Jesus vai voltar, que ela tem que viver uma vida santa, ela não está mais preocupada com aquilo que Cristo fez no Calvário por ela, nem sequer se lembra disso, ok? Mas ela tá feliz de ir para a igreja, ali, né, tem os amigos, tem as pessoas que ela conhece, que ela convive, ok? Por quê? Porque o evangelho de Jesus, o evangelho da cruz, tá, foi banalizado. Então agora ficou a graça barateada, tá? Então parece que quantos mais cresce, menos influencia essa graça os evangélicos estão causando na sua... Veja, ele está dizendo que quanto isso mais cresce, esse evangelho aí de oba-oba, né, menos influência tem no meio da sociedade. É óbvio, irmãos, é óbvio. Ou seja, o mundo, né, dentro da igreja, é o mundo dentro da igreja, as pessoas permitem o mundo entrar dentro da igreja, a liderança permitindo o mundo entrar dentro da igreja. Então, que influência esses irão, né, ter na vida dos outros, na vida dos pecadores? Que influência haverá? Nenhuma influência, ok? Segundo aqui, o valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, né, afirma o seguinte: vocês foram comprados por preço. Veja, 1 Coríntios 7, vocês foram comprados por preço. Pedro também escrevendo a sua carta vai dizer que não foi por ouro, prata, os pedras preciosas que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então veja, irmãos, veja a sutileza do diabo. Não, agora, né, já foi pago, já está estabelecido, ok? Eu nem queria usar a palavra, mas agora, né, vocês estão predestinados, né? Mas é verdade. Então as pessoas se sentem predestinadas. Então eu posso viver da forma que eu quiser, conforme, né, eu entendo, posso fazer tudo aquilo que eu quiser. E não é assim, porque nós somos comprados por preço, e um preço precioso, e custou o sangue do Filho de Deus, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não posso banalizar essa graça, eu não posso banalizar a vida, a morte de Jesus. Eu não posso, irmãos. Custou caro. Por mais que a mim e a você, ela é dada de graça. É um presente, é um favor, né, dado a nós. Mas não é porque isso foi dado a nós que nós vamos agora fazer como nós, né, já foi dado, então eu faço da forma que eu quiser. Não, ok? Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo ele não aceitou de forma alguma, né, os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. Você veja bem, o apóstolo Paulo sempre lutou contra isso. Sempre lutou. Eles queriam tirar os méritos de Cristo, eles queriam desfavorecer tudo aquilo que Cristo fez. O apóstolo Paulo foi um defensor exclusivo desse evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo sabia do preço alto pago, quer dizer, o sangue de Jesus derramado. Então, ele sabia que a salvação era de graça, mas o seu preço custou caro. Então, irmãos, nós precisamos considerar este fato de um favor imerecido que nós recebemos, sabe, com a ideia de que é um preço alto. É um preço alto. Eu ganhei isso, eu recebi isso, mas isso custou caro. Então, se eu não entender isso, eu vou banalizar. E é isso que o diabo quer. Então, as pessoas não criam compromisso com a igreja, não criam compromisso com Deus, não se vinculam, não se permite, sabe, criar um compromisso com a Escritura, com o Evangelho. Por quê? Porque elas querem viver o Evangelho barato, como estamos lendo aqui, a graça barata. Tranquilo, do jeito deles, né? Se eu for na igreja domingo, beleza, né? Vou lá, participo, se não participar também está tudo bem. Ou seja, sem ela, né, às vezes até perceber, ela está banalizando a graça de Deus, o sacrifício de Jesus.
E nós somos, irmãos, tendenciosos a essas coisas. Nós somos tendenciosos. Né? Nós queremos, né, tranquilidade, nós não queremos compromisso, né? Nós fazemos corpo mole. Então, tem gente que tem dificuldade de reunir, tem gente que tem dificuldade de vir à igreja. Irmãos, isso é banalizar a graça, isso é uma graça barata. Ok? Ou seja, ela não está considerando o alto preço de Jesus na cruz do Calvário, que não teve por usurpação, né, ser igual a Deus, ou seja, ele não considerou, abriu mão da sua glória, veio para morrer e veio para servir, veio para morrer a pior morte, a morte de cruz, se tornou servo, vestiu pele humana. As pessoas estão desconsiderando isso. Estão desconsiderando, ok? Isso é perigosíssimo, irmãos. Então veja aqui, o apóstolo Paulo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, ou seja, o sangue de Jesus. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas neste texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós, né, e o tempo verbal que diz que essa transação foi completa. Então, veja, irmãos, se nós recebemos a graça, porque alguém pagou o preço. Se nós estamos sendo hoje alcançados pela graça, é porque alguém tomou o nosso lugar. Então, eu preciso considerar não só o fato de eu ganhar, de eu receber. Eu preciso considerar de onde vem, por quem vem e por que veio. Eu preciso considerar. Eu preciso analisar isso, senão eu vou banalizar a graça. E é isso que o diabo faz. É isso que o diabo tem feito. Então, não há mérito humano, Cristo pagou o preço e fez tudo por nós, nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça, ok? E aí, quando eu entendo isso, quando eu perfeitamente usufruo dessa graça, naturalmente, eu faço, irmãos, eu tenho o prazer de viver aquilo que Cristo propôs por nós, sermos os seus discípulos. Exatamente isso. Tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Ok? É isso que nós precisamos fazer. Então, eu estou barateando a graça quando eu só quero só os benefícios. E eu não tomo a minha cruz e sigo a Jesus. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero levar a minha cruz. Isso é baratear a graça. E isso não vai funcionar, irmãos. Isso não vai dar certo. É óbvio que a fé sem obras nada serve, como a obra também sem fé. Mas você observa que todos aqueles que recebem essa graça, né, e pela fé, ok? Recebe essa graça, naturalmente pratica o quê? As boas obras. Então uma coisa precisa aqui, irmão, ser muito claro para nós. A graça, né, do Senhor, ela veio para nós num favor imerecido. Muito bem. Nós não merecíamos, mas ela nos alcançou. É a graça de Deus. E que eu tenho feito? Porque eu posso rejeitar essa graça. A nossa confissão de fé das Assembleias de Deus deixa isso muito claro, muito claro. A nossa confissão de fé, ela fala a respeito disso e ela prova para nós, mostra para nós que nós, assembleanos, todos nós fomos atingidos pelo pecado, né? Todos nós também somos sujeitos a essa graça, né? Se nós crermos, nós recebemos essa graça, mas também nós podemos rejeitar essa graça. Então é importante nós entendermos isso para que eu não fique, né, à mercê de Satanás, que nós vamos ver nessas lições que o fato de eu não entender a graça, aí sexualmente, vai aqui, ó, vai falar os outros assuntos, né? A imoralidade sexual, a normalização do divórcio, o materialismo, tudo isso vai entrando. Por quê? Porque eu não valorizo a graça do Senhor como deve ser valorizada. Então, irmãos, prestem muita atenção nessas coisas, para que a gente não fique iludido, tá? E a nossa declaração de fé, ela fala que nós, sim, podemos rejeitar a graça. Olha que coisa triste. Então o homem, da mesma forma que ele recebe Jesus, ele crer em Jesus, ele pode também
rejeitar Jesus, ele pode também rejeitar esta graça. Amém? Eu quero, antes de concluir a lição, eu quero dar a você a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. E é importante você fazer isso. Se você é um crente que entende a graça de Deus alcançada por você perfeitamente, você tem alegria de contribuir, você tem alegria de ofertar, de dizimar, né? Nós estamos num processo de voto, vai aparecer para você aí o espaço que o Senhor tem nos dado, nós estamos nesse espaço maravilhoso, e é um espaço muito amplo, e cremos que o Senhor agora vai nos usar para comprarmos esse espaço, e Ele vai usar também a sua vida. Se você ainda não fez um voto, nós precisamos aí de 1000 crentes, naquilo que o Senhor colocar no seu coração, o valor que Ele colocar no seu coração. Nós estamos dividindo isso em 60 parcelas, né, e é para que você possa pagar ou entregar o seu voto naquilo que o Senhor colocar, para que a gente possa adquirir esse espaço. Então, é um momento do ofertório, é um momento que você pode ofertar, tem aí a conta da igreja, e se você também não fez esse voto, você pode entrar em contato conosco, e nós iremos pegar o seu nome, e iremos mandar para você como você fará essa contribuição, de forma que você pode participar dessa obra maravilhosa. Deus abençoe você que tem feito isso em nome de Jesus, ok? Muito bem, concluindo a nossa lição, está escrito assim, o comentarista coloca que nessa lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Então vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos, né? Então, desde o início, o inimigo tenta, né, enganar, deturpar o conceito, né, correto dessa graça, ou seja, banalizando, né, já está pago, já foi pago, então você pode viver da forma que você quiser. Na verdade não é isso, nós precisamos entender biblicamente que ela custou muito cara. Então a Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medida. Como eu disse, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, nós entendemos biblicamente que a graça é um favor imerecido, né? Mas o homem ele pode rejeitar essa graça. A Bíblia mostra isso perfeitamente. Como eu disse em Marcos 16, aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crer, ou seja, a pessoa ela pode escolher não crer, então já está condenada. Então, como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Por quê? Porque a graça, queridos irmãos, é a pessoa bendita de Jesus. A graça, né, foi o próprio Jesus. É o próprio Jesus. E a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa, olha como é fácil entender a graça. Que ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não desejávamos. Então, é fácil de entender, é fácil de visualizar, porque é a pessoa bendita de Jesus. Que coisa maravilhosa. Então, ele nos alcança, é ele que nos busca, e nós precisamos valorizar tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário, por nós, que ele fez por mim e por você. Então, grave bem esta aula, esta doutrina da graça, para que você não seja sutilmente levado por os outros, né, os assuntos que nós veremos a seguir sobre a sexualidade, a imoralidade sexual e as demais outras coisas, né, a respeito do divórcio, do materialismo, da relativização, tudo é relativo. Então, nós temos assuntos importantíssimos para entendermos, ok, a sutileza do inimigo, e começa principalmente banalizando a graça. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus abençoe a sua família, que você tenha um domingo maravilhoso, que você possa desfrutar da graça de Deus nesse dia. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado por esse momento que passamos juntos aqui. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o teu Santo Espírito possa continuar clareando na mente dos crentes, de todos esses, Senhor, que me ouviram nesta manhã, neste dia. Ajuda o Senhor para que eles possam ter
uma compreensão correta desta doutrina, a doutrina da graça, para que não venham banalizar, Senhor, o teu sacrifício, o teu amor, a tua justiça, mas que, entendendo perfeitamente, possa viver uma vida que agrade o Senhor. Assim, Senhor, eu te peço e também te agradeço por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe.